Não tem conversa. Entrou aqui sem ser convidado. O Dog Box Barug aqui é mau. O dog vai na captura mesmo. Sem mimimi. Procura. Procura é um manejo, um comando que eu faço com ele para ele procurar supostos invasores. Tô abrindo aqui, que aqui é um pouco complicado aqui para entrar nessa parte. Tem umas aranhinhas aqui. Scorpio. Scorpio tá aí. O Scorpio ele esmaga caroço de manga. Se jogar um caroço de manga ali, ele esmaga todinho. O Scorpio é bruto. É o vizinho curtindo o sonzinho dele aí. Tranquilidade do celular. Barug! Aqui! Pra cá! Que ali tem um buraco. Ele é bem mais fundo esse buraco aqui. É porque choveu. Aí ó, quase foi pra lá pra dentro. É que choveu, aí foi fazendo lama, né? Mas ele é bem mais fundo aí. Esse buraco aí. Para retenção aí das águas. Barug! Olha lá, eu já ia pro rumo do Scorpio. Mas a gente tem liderança e domínio até pra cá. Pra mudar a direção do dog. Pra evitar aí a diversidade.
Então aqui eu tenho o controle total do Baruch para evitar situações como essa. Porventura eu tiver com a guia soltar, escapar, alguma coisa aí nesse sentido, eu conseguirei, através do meu manejo, da minha liderança, do meu domínio, dos comandos de obediência, evitar, Baruch, uma situação ruim. E o Scorpio tá ali, Baruch tá aqui. Eu tenho um comando para cessar a movimentação dele, caso ele for numa direção que eu não queira. Baruch, atenção, senta. E eu tenho comando também de onde o Baruch estiver, cessar a movimentação dele, não só em relação a não ir para onde eu quero, como parar onde eu quero que ele pare e fique. Poderia ser uma distância maior. Eu tenho vídeos de distância bem maiores, onde eu cesso a movimentação do Baruch e ele fica lá naquele local, dentro do comando fica, aguardando outro comando a qual venha a dar, seja o junto ou seja o livre, etc. Dog Box Baruch, dog de guarda e proteção. Baruch livre. Ou poderia ser Baruch junto. Livre, procura Baruch. Procura, garoto, vai. Atenção, aqui. Senta. Fica. Vou ver se tem alguém por aqui primeiro, né? Porque ele pode sair, passar uma pessoa aqui, estranhar o dog ou algo dentro desse contexto e ele fazer aí o ataque, né? Tá tranquilo? Baruch, livre. Junto. Falou com Deus. Tudo de bom. Eu sempre busquei treinar o Dog Box Baruch para o combate de defesa, de guarda, de proteção do lar, da casa, da família, do território meu, dele mesmo. Eu sempre busquei prepará-lo para situações adversas que podem e acontecem no dia a dia. Como imaginando que poderia, como já aconteceu situações, eu deveria ter um manejo adequado para que eu pudesse sobressair sobre aquela adversidade, levando o Baruch também a sobressair sobre a adversidade. Se alguém não sabe, eu adquiri o Dog Box através de doação. Quando eu fui adotá-lo, foi algo de Deus, porque
foi na mesma rua de onde minha mãe morava. Eu entrei na página de doação e vi o box na mesma rua que eu estava ali com a minha mãe. Quando eu fui buscar o Baruque, ele já tinha 2 meses. Quando ele me viu, ele já veio a mim. Quando a dona dele foi despedir dele, ele não saiu de perto de mim. Ela deu o nome para o Baruque de Chope. Eu falei que meu dog não ia chamar Chope, o nome dele ia ser Baruque. Ali eu percebi que a menina curtia balada, pelo nome do dog, Chope. Não precisa nem ter uma revelação sobrenatural para entender ali qual era a pegada ali daquela garota. A família já não estava mais suportando o dog, dando trabalho, isso já com 2 meses. Provavelmente a garota não estava cuidando do dog e decidiram doá-lo. Os primeiros dias é muito importante, então assim, ele recebeu um mau manejo nesses primeiros dias dele, que é muito importante para o futuro do animal. Todo condicionamento que a matilha tem, que a mãe tem com o filhote, é um condicionamento para o futuro. Então, muito daquilo que as pessoas veem ali, os dogs interagindo, a mãe, os filhotes, os irmãos, levam no contexto ali deles estarem brincando. Na realidade, ali não é uma brincadeira. Ali é um condicionamento para sobressair futuramente as adversidades de sobrevivência, tanto no contexto de cruza, no contexto de alimentação, de caça, até porque todo esse contexto de cruza, de alimentação e etc., tem o combate. Então, para ele cruzar, tem que combater. Na caça, tem que combater. Então, toda a sobrevivência do animal no seu contexto primitivo tem o combate para que ele possa prosperar. Então, tudo ali é um treinamento para que possa vencer no futuro, para que o filhote possa prosperar. E usando esse contexto, aqui agora é um contexto da meditação das coisas do alto. Se você não curte, se você não gosta, você já pode fazer outra coisa. Então existe uma batalha no mundo espiritual que se reflete para o nosso dia a dia. Os pais sempre estão, bons pais, buscando condicionar os seus filhos a ter um bom futuro, como pessoa, na sociedade, no mercado de trabalho, nos estudos, na profissão e etc. E para que a pessoa vença dentro desse contexto, há um preparo psicológico que tem que ser manifestado em obras, em atitudes. Da mesma maneira é Deus Pai. Ele nos prepara para o futuro. Não simplesmente um futuro terreno, mas um futuro espiritual. Porque o futuro de todo ser é a eternidade. Então Deus, a prioridade dele é nos preparar para a eternidade. Ainda mais que o homem caiu em pecado. O homem vive no pecado. Então Deus, não querendo que o homem passasse a eternidade separado de si próprio, condenado, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para salvar este homem de uma eternidade fracassada, pobre, miserável, desgraçada. Mas existem adversidades. Da mesma maneira que existem inimigos terrenos,
para que a pessoa não alcance certos objetivos, também existem inimigos espirituais, tanto para o contexto terreno, mas sobretudo para o contexto espiritual. Eu estava fazendo compras, eu estava de carro, eu não estava com Baruque nesse dia. E eu parei no mercado com o carro e tinha um carro do outro lado com 2 pessoas. E eu cumprimentei a pessoa do carro e ele me cumprimentou, falei, tudo bem? Ele, tudo bem. Aí levantou um saquinho, alguma coisa ali na mão dele, por certo deveria ser droga. Eu estou aqui podando as palavras porque parece que o YouTube ele deixa de transmitir a visualização do canal por certos tipos de palavras. Eu não sei todas, mas eu imagino, porque eu tenho visto outros canais, certas coisas eles não conversam, então pareceu ser entorpecente. E ali eu comecei a falar do Senhor Jesus para ele, da palavra de Deus para ele. Ele me disse que tinha alguma coisa dentro dele que queria que eu fosse embora, mas ele não falou isso de forma agressiva, brigando. Ele falou que tinha alguma coisa ali que queria que eu fosse embora. E ele estava com outra pessoa, e essa pessoa veio ao carro para ouvir mais da palavra de Deus. E ele continuou insistindo que tinha alguma coisa falando para mim ir embora, como que se ele não tivesse mais suportando, mas não ele, alguma coisa no mundo espiritual. E ele testemunhou que ele já foi da igreja. Ele foi um presbítero. Um presbítero, para você que não entende, seria como um pastor. E que ele caiu. E estava ali se drogando. E ali eu continuei pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. É claro que existe o desejo carnal da pessoa em desejar o pecado, praticar o pecado. Mas também existem forças espirituais que incentivam a pessoa a pecar, a continuar no pecado. Eu tive a oportunidade de dar aula em uma clínica de recuperação para dependentes químicos de álcool e diversas drogas. Eu fui ali convidado pelos irmãos. Um dos irmãos, o irmão Valdir, ele ia dar curso na área de hidráulica e eletrônica, ali para os internos. E tinha um pastor Galdino, a qual sempre estava ali visitando e acompanhando ali aquelas pessoas. E nesse dia eu fui. Eu já tinha ido lá outras vezes, já tinha pregado, com outra administração, dessa vez era outra administração, outro grupo de pessoas que estavam trabalhando, administrando aquele local. E no dia que eu fui, eles estavam com falta de um professor. O professor não iria mais dar aula para os internos que ali chegavam. E me perguntaram se eu não poderia dar aula daquele dia. E eu falei que poderia. Ali eram 3, 4 alunos nesse dia. Eu ministrei a aula para eles. Quando foi na outra oportunidade, era segunda, quarta e sexta, se não me falha a memória, eu voltei lá, eles perguntaram se eu não podia retornar, enquanto o Valdir ia ficar ali dando curso, parece que ia ser uns 2 meses ali dando curso, 1 mês, 2 meses, alguma coisa assim, se eu poderia ficar dando aula até eles arrumarem outro professor, enquanto o Valdir estava indo ali. Então, o pastor ia levar nessa clínica, e eu aproveitava esse momento para ir com eles e dar aula para essas pessoas que estavam chegando na clínica, que tinha pouco tempo lá. E cada vez que eu ia dar aula, tinha mais alunos. Então, dentro de umas 2 semanas, praticamente a clínica toda estava lá para assistir a aula. O próprio pessoal da administração falou que o pessoal estava acordando mais cedo,
fazendo suas obrigações para poder assistir a aula que eu estava dando, porque a aula era só para quem estava chegando, mas todos quiseram assistir a aula. E dentro da aula que eu ministrava ali, ensinando para eles o plano da salvação e de uma forma prática, porque geralmente depois da aula ali, eu fazia orações, eu ficava no meio, falava para eles fazerem um círculo e impunha as mãos sobre cada um deles, orando. E eles manifestavam o demônio. Alguém pode pensar que é mentira, que é encenação, que é teatro. Realmente, em alguns casos, algumas pessoas de má fé fazem encenação, fazem teatro para ganhar popularidade, destaque, para enganar as pessoas e etc. Mas quem me conhece, você que acompanha aqui o canal, você pode discernir que esta não é a minha pegada. Não é da minha índole fazer esse tipo de coisa. Pessoas que me acompanham há bastante tempo, até da época da infância, da adolescência, sabem que também não é minha índole chegar aqui e falar mentiras a esse respeito. Havia em um dia um rapaz, o nome dele Fernando. Talvez alguém que me conheceu mais ou me conhece mais ali da época da adolescência pode testemunhar através do Fernando, que morava ou mora ali no Parkway. Luizinho, se você estiver ouvindo aqui, você sabe quem é o Fernando, você sabe quem eu sou. E um desses dias ele estava lá, eu orando e pessoas manifestando espíritos. Tinha espíritos muito violentos, caía no chão, ficava se debatendo. E praticamente, humanamente, só eu estava ali. Teve um momento que o trabalho cresceu tanto que pessoas quiseram ali chegar e se aproveitar do trabalho. Porque estava dando destaque, né, as pessoas assistindo. Quando tinha 2 ou 3, não estava. Mas na hora de orar para expulsar os espíritos, pessoa assim não ficava lá para orar. Teve situações de eu estar dando a aula, a pessoa chegar e querer tipo me cortar. Eu cheguei no pastor, falei, pastor, se o senhor quiser participar aqui, o senhor chega no começo. Não chega aqui no finalzinho, porque o senhor me atrapalha. Porque eu ainda ia orar pelas pessoas, orava por pessoas endemoniadas, tudo aquilo te cansa psicologicamente e cansa os alunos. Então, eu já tinha feito todo um trabalho, todo um projeto de aula, de oração. Aí chega o pastor e quer ficar falando mais meia hora, 1 hora. Não, aquilo ali cansa. Fora que aqueles que manifestavam espíritos, eu ainda ficava conversando com eles para saber mais detalhes ali da vida deles e poder trazer um conselho para que os espíritos não retornassem para a vida deles. Teve trabalho, a maioria das vezes que eu ia para lá, eu não conseguia mexer meu braço direito depois, que era o braço que eu colocava na cabeça das pessoas e orando e debatendo e segurando e expulsando. Quando era à tarde, eu não conseguia mexer o braço direito. E cansado. Parecia que eu tinha passado... E passei, né? Mas assim, que eu tinha lutado fisicamente assim... ou tinha participado de um campeonato, de um triatlo, de uma maratona. Parece que eu tinha... feito força a manhã toda, que à tarde eu estava todo arrebentado. Aí o pastor queria chegar no final e ficar falando, discussando. Aí não. E no contexto de falar para aparecer, eu falei até isso para ele também. Que eu falo, na ausência de alguém, eu falo na frente. Aquilo que eu não posso falar na frente de uma pessoa, eu não falo nem na ausência. E eu falei para ele isso dentro do carro. Dentro desse contexto. E nesse dia eu falei para ele, pastor, se eu quiser chegar no começo e ajudar, beleza. Porque às vezes eu estava dando aula e ele chegava com o interno, ora por isso aqui, ele atrapalhava a minha aula. Aí quando era no final da aula, que eu já tinha orado ou que eu ainda não tinha orado pelos internos, ele queria palestrar. Falei, não, aqui não é desse jeito não. Então estava na minha administração, estava na minha liderança e o trabalho era feito dessa maneira. Ele entendeu, sumiu. Porque na hora de orar pelos demônios ele não estava. Ele saía fora correndo. Depois ele chegava, já no final ali da aula, aí começava a discursar, eu fazia o círculo, aí antes de eu orar ele chegava e começava a discursar, quando ele viu que tinha mais alunos. Aí ele ficava falando uns 20, meia hora, aí depois eu ia orar pelos internos, para expulsar os espíritos.
Nessa hora, ele saía fora. Só queria falar e aparecer. Teve uma situação de um rapaz que ele falou que manifestava espíritos, demônios muito violentos. Ele chamou o rapaz, aí falou que no outro dia nós íamos orar pelo rapaz. No outro dia que nós voltássemos lá. E falou pra gente fazer jejum, ficar sem comer, com o propósito do rapaz ser liberto. Eu já estava nesse propósito. Aí quando foi no dia para orar pelo rapaz, que nós chegamos lá de manhã, eu tô vendo o pastor tomando café. E eu meditei, ele não falou que tinha que jejuar? Aí ele trouxe o rapaz, mas na hora de orar, ele saía fora. Ele sabia que ele não estava com a vida no altar. Mas na hora que começou a ter 20, 25, 30 jovens, que a clínica toda começou lá para ouvir a aula, aí ele queria chegar lá, falar, discursar, mostrar que era pregador e etc. Eu já cortei logo o mal pela raiz e falei, foi na frente dele, porque aquilo ali atrapalhava o trabalho. O trabalho tem que ser feito com sinceridade e realmente querer o bem do próximo, não se promover à custa da fraqueza, dos problemas das pessoas. Isso não é o propósito do evangelho. E os jovens manifestavam, quase todos manifestavam demônios lá. Tinha um rapaz que ele falou que ele não entendia a palavra. Eu orei por ele, ele manifestou. Ele manifestava, toda vez ele manifestava, orando, trabalhando, explicando para ele a Bíblia. Depois que o trabalho foi encerrado, eu fui lá em outro tempo. Os próprios internos me falavam assim, aquele rapaz que não entendia, agora ele está dando aula. Ele está ensinando aqui a palavra de Deus. Era um rapaz de 16 anos de idade. O local que ele morava, as pessoas estavam com arma até mira laser. Só para vocês entenderem a situação. Fora as rinchas que tinham lá entre eles, e a gente trabalhando ali, trabalhando tudo isso, conversando, explicando os ardis do mundo espiritual. O que eu quero dizer com tudo isso é que o mundo espiritual, ele é real. A eternidade é real. A salvação da alma é real. Como a perdição da alma também é real. Então o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, quer nos preparar para vencer esses espíritos caídos que eles estão lutando para que nós não alcancemos a salvação da nossa alma, porque eles já estão condenados. Então eles não têm mais nada a perder, enquanto nós temos a nossa alma a perder. Mas Deus, não querendo que nós percamos a nossa alma, Ele nos dá o Espírito Santo para vencer as tentações, para vencer as lutas, para vencer as adversidades. Mas para você ter essa força do Espírito Santo, é necessário a confiança no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua alma. É necessário você arrepender dos seus pecados, reconhecer o seu erro e que você precisa mudar aquele erro e confiar que Cristo pode te dar vitória em cima desse pecado, dessa iniquidade. Quando você tem essa confiança, o Espírito Santo vai te fortalecer pela revelação da sua palavra. E uma vez que Deus te fortalecer, Ele vai te levantar para você ajudar outros. Que o meu intuito ali era que aqueles jovens, eles fossem ajudados pelo Espírito Santo e eles pudessem ajudar outros. E graças a Deus foi o que aconteceu. Quando eu chegava lá para dar aula, os meninos brincavam, né? Já vem um pastor exorcista, na linguagem deles, né? Bem humorado ali. Nada no contexto de deboche ou ironia. Graças a Deus, respeitado ali por eles, porque o trabalho era sério. E eu preguei o evangelho dentro da linguagem deles. Deus me deu essa graça de pregar o evangelho dentro da linguagem, daquilo que as pessoas podem compreender. Eles mesmos falaram que nunca ouviram alguém ensinar daquela maneira, porque os outros professores que chegavam lá, chegavam com palavras difíceis, sentavam, davam aula e embora. E os demônios continuavam nas pessoas, elas continuavam oprimidas, não tinha libertação, não tinha nada. E os próprios professores não aguentavam a pressão dos demônios. E eu só não continuei o trabalho lá, porque não tinha como eu chegar lá, porque a pessoa que ficava com o carro da congregação, que oferecia o serviço para a clínica, não quis fazer mais. E o irmão, esse pastor,
não passou para a liderança que eu poderia continuar fazendo o trabalho, porque eu tenho carteira, eu sei dirigir. Ele não queria fazer o trabalho. Ele falou que não gostava de estar lá. E eu falei umas coisas para ele. E ele me disse que quem falasse ali com ele daquele jeito passava mal. Que não sei quem falou com ele que ficou doente. E ele veio falar desse jeito comigo dentro do carro. Foi o dia que eu disse que eu falei com ele. Nós estávamos dentro do carro. Enfim, passou uma semana e ele ficou doente. Quem teve que ir buscar, visitar ele no hospital foi eu. Quem teve que orar por ele lá no hospital foi eu. Aí ele falou que ia passar por líder lá da igreja todo o trabalho que Deus estava realizando através da minha vida. E ele não falou. Eu já passei isso outras vezes. Eu já trabalhei com um grupo de moradores de rua. O pastor da igreja lá, de outro ministério nessa época, ele queria fazer um trabalho com o pessoal de rua, levantou um líder lá, esse líder veio me chamar, se eu podia ajudar, que ele tinha tudo para fazer o trabalho, mas ele só não tinha as pessoas. Nesse mesmo dia eu fui numa praça, preguei o evangelho, uns 20 moradores de rua entregou a vida a Jesus Cristo, levei para a congregação nesse mesmo dia, apresentaram as pessoas, essas pessoas iam lá na porta de casa, quase todo dia pedir comida, roupa, minha mãe ajudando também, visitando. Eu já fiquei no meio de briga de facão, e eu no meio. E essas pessoas ali que o pastor indicou, com aparência, não ajudavam no trabalho. Eu fui falar com esse líder, ele falou que ia falar meu nome pro pastor, que eu estava ajudando e etc. Aí o pastor quis fazer uma moradia para isso lá da congregação. Quando eu fui conversar com o pastor, eu falei, pastor, não faz, que esse povo não está liberto, esse povo está brigando, está dando confusão. Eu estou fazendo esse trabalho, pastor, você não, o líder tal. Aí eu falei, o líder não falou, pastor, que eu estou ajudando não, estou trabalhando. Ele, não falou de você não. Então assim, ele nem falava de mim. E era eu que estava praticamente fazendo o trabalho praticamente sozinho. Mas quando era o culto de domingo, botava aquele tanto de homem lá na frente, tudo bem vestido, com roupinha bonitinha, que os irmãos da congregação doavam, e o líder ficava recebendo elogio. E a pessoa ainda tinha a cara de pau de estufar o peito e receber os elogios, que nem era pelo trabalho que ele estava fazendo. Então, e não foi só essas vezes não, eu já passei situações assim, de Deus dar graça e as pessoas não colaborar, não divulgar o trabalho e simplesmente parar o trabalho, porque eles não iriam mais fazer. Bem, já não estavam fazendo mais, né? Porque não seriam mais os líderes. E não deixaram eu fazer. Então, não entra e ainda impede os outros de entrar. Não faz o trabalho e ainda impede você de entrar. E tem vários outros contextos, em oração, clamor, pregação, busca a Deus, consagração, pessoas se colocando na frente porque sou eu que estou fazendo. Mas, louvado, honrado, glorificado é o nome do Senhor. Então o trabalho não pôde continuar lá por causa disso. E os próprios meninos quase chorando. Pastor, não deixa de dar aula não, fica dando aula aqui. Vem morar aqui com a gente. Eles queriam que eu morasse lá com ele. Eu não sou pastor, mas as pessoas me tiram como pastor. Isso é desde quando eu comecei a buscar a Deus. É interessante que tem pessoas que recebem a consagração da congregação, do pastor ali, da liderança, e as pessoas não vê como obreiro, né? Tem outros que não recebem nada, é até descartado, rejeitado, mas no seu dia a dia é visto como obreiro. Então, desde o dia que eu entreguei minha vida a Cristo, tenho essa responsabilidade. Qualquer jovem podia ficar beijando menina em qualquer canto, mas se eu estivesse conversando com a menina na rua, já, o irmão Wesley, isso mesmo no começo da caminhada. Tá andando na rua, as pessoas vêm pedir oração e não estou de roupa social. Muitas vezes eu estou de bermuda e camiseta. E as pessoas, pessoas que não me conhecem, irmão, vai conversar, irmão. Eu falei, gente, as pessoas sabem que eu sou crente. Eu não sei explicar, mas alguma coisa elas estão vendo. Então o mundo espiritual, ele é real. Às vezes Deus mostra o mundo espiritual, mas você não tem interpretação dele. Por quê? Porque você não está meditando na palavra. Porque você não está observando as escrituras. Porque Deus mostra o mundo espiritual não é só para quem está frequentando congregação. Deus mostra o mundo espiritual também para quem não frequenta, que Ele está chamando. Mas quando você não observa a palavra de Deus, o que ela está dizendo, espíritos enganadores te dão uma falsa interpretação, uma falsa profecia, um falso entendimento daquela visão, que não é conforme a palavra de Deus. E eu tenho me esforçado aqui no canal WMPC Dog Box, e também no Voz que Clama na cidade, para transmitir o reino e a justiça de Deus
somente em Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. Meu intuito aqui não é ganhar o seu dinheiro, não é ganhar o seu dízimo, a sua oferta. O meu canal, nenhum deles pede dinheiro, não tem Pix, não tem doação. Você não pode me acusar que eu estou transmitindo manejo de dog, o mesmo conteúdo do alto, para ganhar dinheiro. A única coisa que eu quero é a salvação da sua alma em Cristo como o único Senhor e Salvador que Ele é. Espero que você creia na mensagem da vida eterna e você se prepare espiritualmente em Cristo como o único Senhor e Salvador, pela unção, pela presença do Espírito Santo na sua vida, para que quando você for para a eternidade, você não vá condenado, mas vá salvo e tenha para sempre felicidade e prosperidade eterna, junto de Deus e de todos aqueles que creram na mensagem. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Existem forças espirituais da maldade que lutam para que você não creia na mensagem de Cristo como o único Senhor e Salvador de sua alma. Há espíritos que não deixam as pessoas ouvirem a mensagem. Mas existe o Espírito Santo que te convence da mensagem. E no final de tudo, a decisão é sua. Se você vai acreditar no Espírito Santo ou nos espíritos enganadores.